Atos, capítulo 3, de 11 a 15. Diz assim a palavra de Deus: apegando-se o homem a Pedro e João, todo o povo correu perplexo para junto deles, ao chamado pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro disse ao povo: homens israelitas, por que vos admirais a respeito disso? Por que ficais olhando para nós como se o tivéssemos feito andar por nosso próprio poder ou religiosidade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu servo Jesus, a quem entregastes e diante de Pilatos negastes, quando este havia resolvido soltá-lo. Mas vós negastes o santo e justo, e pedistes que um homicida fosse liberto. Matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e somos testemunhas disso. Palavra do Senhor. Queridos irmãos, na última oportunidade, nós consideramos a cura de um aleijado, um homem coxo. O texto diz, a palavra de Deus diz, no capítulo 2, verso 43, que em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Portanto, muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Mas este coxo, aleijado, não sei se os irmãos já viram uma pessoa com essa deficiência, as pernas são totalmente tortas, os pés são totalmente tortos. Eu já vi pessoas que se arrastam, elas amarram um pedaço de pau com algum tipo de almofada nos seus membros para poder se arrastar. Este homem, esta invalidez era tal que ele era carregado, ele tinha mais de 40 anos de idade, e aquela situação era de nascença. E quando Pedro diz, em nome de Jesus, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, o que você quer é dinheiro, porque você precisa, mas eu não tenho o que você precisa, mas eu tenho algo que você precisa ainda mais, eu tenho Jesus. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E ele deu um salto e ele andou. Ele não perguntou, você tem fé? Você crê que pode ficar curado? Não. Ele não colocou nenhuma responsabilidade no homem. Ele afirma a cura acontece. Aquele homem era conhecido. Mais de 40 anos, talvez 30, 20 anos da vida, esmolando na porta do templo, para receber algum donativo e poder se sustentar. Esta cura não foi uma cura qualquer, esta cura foi uma cura extraordinária, sobrenatural. Ela gerou um impacto na multidão, ela gerou um impacto nas autoridades religiosas, e o impacto foi tão grande, e pelo tamanho do impacto, deduzimos a grandeza do milagre. Não foi a cura de uma gripe, não foi uma enfermidade, era um homem cujas pernas eram tortas e pés aleijado, coxo, desde que nascera. Hoje os propagadores da cura e das igrejas falam em cura. Eu nunca vi e nem ouvi até hoje, se os irmãos souberem depois me digam, que
um aleijado, coxo, paralítico de nascença foi curado. Pernas atrofiadas, tortas, se tornaram pernas normais, a ponto de pular, saltar, andar e glorificar a Deus. Esse nível de milagres pertenceu à época apostólica. Deus hoje tem todo o poder para fazer este milagre e outros ainda maiores. Mas essa não é a regra, isso não é o comum. E tanto não é o comum, que a reação da multidão demonstra que impactou, impressionou a todos os que presenciaram e viram aquele homem ali curado. Então, queridos irmãos, vejamos qual foi a reação do povo. Final do verso 10, por favor. Todos, a grande multidão, não teve nem sequer uma única pessoa que não teve a seguinte reação: todos ficaram cheios, tomados, dominados de espanto. O espanto se apoderou de todos, espantados. O milagre não foi um milagre qualquer, foi algo extraordinário. Eles também ficaram cheios de assombro. No grego é êxtase, da onde vem a palavra êxtase. Eles ficaram extasiados, assombrados. Vejam a reação que nos faz concluir a grandeza do milagre operado. Não foi algo comum, não foi algo corriqueiro. Verso de número 11. Apegando-se o homem a Pedro e João, novamente, todo o povo correu, como perplexo. Então, espanto, assombro, perplexidade. E no verso 12, Pedro pergunta: por que vos admirais? A palavra também pode ser traduzida por maravilhamento. Eles ficaram maravilhados, espantados, extasiados, assombrados, perplexos, maravilhados, admirados com a grandeza, o quilate daquele milagre. Portanto, não foi um milagre qualquer e comum. Essa foi a reação do povo. Qual foi a reação de Pedro diante da reação do povo? Meus amados irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Quando Deus transforma um homem de dentro para fora, quando ele nasce de novo, quando ele se converte, seu caráter é transformado, sua conduta é liberta, é alterada, é modificada, e as evidências da transformação são nítidas. Querem ver? A reação de Pedro mostra que agora a obra de Deus estava completa na sua vida. Sabe por quê? Porque a atenção de todos, de espanto, maravilhados, assombrados, perplexos, elas se voltaram para Pedro. E Pedro redirecionou toda aquela atenção para o Filho de Deus. Porque ele sabia que toda honra e glória pertenciam a Deus. No entanto, quando um jovem rico, antes da obra de Deus estar completa na vida de Pedro, ele disse: bom mestre, o que é que eu posso fazer de bom para herdar a vida eterna? E Jesus diz: vai, vende tudo que tens, dá para os pobres, segue-me. E ele, triste, retirou-se. Jesus disse: como é difícil um rico entrar no reino. Então Pedro disse: Senhor, nós largamos tudo, todos, e te seguimos. Qual a recompensa teremos?
Pedro estava interessado na recompensa. Recompensa. O coração dele ainda não era transformado, porque ele julgava-se digno e com mérito, a ponto de agora perguntar a Jesus qual a recompensa. Ele ainda não estava transformado. Após a ceia do Senhor, onde Jesus falou da sua dor, do seu martírio, do seu sacrifício, de todo o seu sofrimento, sabe qual foi o assunto imediatamente que os apóstolos tiveram? Começou entre eles uma discussão sobre qual dentre eles parecia ser o maior. Talvez Pedro dissesse: eu, João e Tiago somos os 3 maiores entre os 11, porque Judas já tinha saído fora. Porque quando ele curou aquela jovem que estava, quando ele ressuscitou aquela menina, só eu, Tiago e João entramos com ele. No Monte da Transfiguração, só eu, Tiago e João com ele. Então ele tinha alguns exemplos de que Tiago, João e ele, Pedro, tinham sido selecionados dentre os 12. Uma discussão: quem era o maior, o preferido, o mais consagrado, o mais usado por ele. Observem, Pedro também, depois de advertido por Jesus sobre o ataque de Satanás, ele disse: Senhor, eu estou pronto para ser preso contigo, pronto para morrer. Senhor, eu darei a minha vida por ti. Todos esses aí, frouxos, covardes, poderão te abandonar, eu não. Por isso Jesus perguntou: Pedro, tu me amas mais do que este? Porque ele havia se comparado com os demais. Pedro teve o atrevimento de repreender Jesus quando ele falou da sua paixão. Agora a obra está completa. Pedro, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Quando a obra está completa no coração de uma mulher, de um homem, essa pessoa é liberta, seu caráter, seu coração, da soberba, da vaidade, de querer mérito, de exigir direitos, de querer recompensas, de se autopromover, autoexaltar. Por isso, diante da reação de assombro, perplexidade, êxtase, maravilhamento, espanto, Pedro faz 2 perguntas que revelam um coração quebrantado, um coração que deu ao Senhor toda a honra e toda a glória, comprovando a transformação do seu coração. A pergunta de Pedro, verso de número 12. Vendo isso, ou seja, essa reação, Pedro disse ao povo: homens israelitas, por que, essa é a pergunta, por que vos admirais a respeito disso? Por que isso, essa cura? Por que isso está causando toda essa reação? Por quê? Jesus é Deus, Ele é todo poderoso, foi no nome dEle, foi pelo poder dEle. Por que tanto espanto? Foi Jesus, e não era para vocês estarem assim, foi Ele. Por isso ele pergunta, vejam só: por que ficais olhando para nós? Irmãos, quando Paulo, em Listra, curou um homem, a reação da multidão pagã, diante da cura extraordinária de um homem, o sacerdote de Zeus trouxe animais para sacrificar, e eles quiseram idolatrar Paulo e Barnabé. A reação pagã, mas agora são judeus, não são pagãos,
não vão idolatrar Pedro, mas eles estão fitando os olhos em Pedro. Eles estão olhando para Pedro, maravilhados. Eles estão exaltando Pedro. Para eles, Pedro era alguém extraordinário, incomum, excepcional. E Pedro não aceita que as pessoas agora olhem para ele assim, porque ele sabe que foi Jesus. Por isso ele pergunta: por que ficais olhando para nós, para João e para mim, como se o tivéssemos feito andar por nosso próprio poder? Do jeito que vocês estão me olhando, admirados, perplexos, espantados e assombrados, vocês estão partindo do pressuposto de que eu curei esse homem, eu e João, com o nosso próprio poder, nós operamos essa cura. Absurdo! Não foi o nosso poder, não foi por nosso poder, foi pelo poder de Cristo. A segunda pergunta é: por que ficais olhando para nós como se o tivéssemos feito andar por nossa própria religiosidade? No grego é eusebeia, piedade. Vocês acham que nós somos consagrados, atingimos um nível tal de santidade e de espiritualidade, somos tão piedosos, tão santos e consagrados, que Deus não poderia deixar de nos ouvir? Então vocês estão olhando para nós, partindo desses pressupostos, que nós, em virtude do nosso próprio poder que nós não temos, e de nossa própria piedade que nós não temos, que seria insuficiente para nos dar mérito, para Deus nos usar de maneira incomum, vocês estão achando que essa cura foi devido a isso. Não foi. Não foi. Aqui está um Pedro humilde, quebrantado, se colocando no seu devido lugar e remetendo, redirecionando, apontando para Cristo, dizendo: é Jesus, é Jesus, é Jesus, não sou eu. A tentação daqueles a quem Deus usa é a vaidade, é a soberba, é se julgar o poderoso homem de oração, o pregador dos pregadores, o cantor dos cantores, o professor da EBD dos professores, o servo dos servos. Essa é a tentação. Quando Deus usa alguém de modo eficaz, a tentação é soberba, é vaidade, é se achar. E Pedro não teve mais essa reação. Ele tivera, mas agora a obra de Deus está completa em sua vida. Eu te pergunto, se Deus te mostrasse uma pessoa paralítica, e você orasse e dissesse: levanta-te e anda, ela se levantasse e andasse, você, ao perceber os enfermeiros, os médicos, a família, todo mundo estatelado, olhando para você, se ajoelhando aos seus pés, beijando suas mãos, dizendo: você é um santo poderoso, você daria toda honra e glória a Jesus Cristo? Ou você se ensoberbeceria, envaideceria, porque Deus usou a tua vida para operar na vida de outra pessoa? Quando a obra de Deus está completa na nossa vida, Deus pode nos usar como Ele quiser, e nunca, jamais brotarão soberba, vaidade, autoexaltação no nosso coração. Nunca. Portanto, só os imaturos
e os que ainda estão na carne é que se envaidecem quando são usados por Deus na obra. Como Pedro no passado, mas agora não. Agora não. Meus amados, vejamos o que o povo fez, segundo o apóstolo Pedro. No versículo de número 13, Pedro diz: vós entregastes, o verbo também pode ser traduzido como traíram, e diante de Pôncio Pilatos, número 2, negastes, quando este havia resolvido soltá-lo. De novo, vós negastes, e no verso 14, pedistes, entregaram, negaram, pediram, verso 15, matastes. Foi isso o que vocês fizeram com Jesus. Quem curou este homem foi Jesus. O que vocês fizeram com o autor desta cura foram estas 4 coisas. Aquele Pedro que se acovardou e se trancou depois da morte de Cristo e da ressurreição, depois do derramar do Espírito Santo e de ter recebido poder, agora ele encara uma multidão, dizendo: vós, olha o tratamento que vocês deram para Jesus. Quem o curou foi ele. Olha como vocês o trataram. Agora vejamos como foi que Deus tratou Jesus. E é muito típico de Atos contrastar e comparar o que os homens, como os homens trataram a Cristo e como Deus tratou a Cristo. Deus, segundo o versículo 13, glorificou seu servo Jesus. Glorificou. Irmãos, o que significa isso? Glorificar significa, em primeiro lugar, ressuscitar. Depois, Deus o ascendeu. Os verbos que falam da ascensão estão na voz passiva, indicando não que ele subiu, mas que ele foi elevado. Deus o ascendeu e Deus o entronizou. Tudo isso significa Deus glorificou. Por isso, meus irmãos, quando Jesus faz a sua oração, ele diz: Pai, chegou a hora. E o que é que ele pede? Ele pede: glorifica teu filho, me ressuscita, me eleva, me promove, me ascende aos céus e me entroniza à direita da majestade. Glorifica-me. Ele diz: eu te glorifiquei na terra, Pai. Sabe como? Completando a obra da qual me encarregaste. E novamente ele pede: agora, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, junto à tua destra, entronizado, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Portanto, Pedro está dizendo: Deus glorificou Jesus, o ressuscitou, o ascendeu e o entronizou. Vejam aí, Atos capítulo 2, verso 30. Sendo ele profeta, Davi, Lucas está falando de Davi, segundo a pregação de Pedro, sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria um dos seus descendentes assentar-se no trono,
Deus previu isso e falou da ressurreição de Cristo, cuja vida não foi deixada no túmulo e cuja carne não sofreu deterioração. Foi a este Jesus que Deus ressuscitou e todos somos testemunhas. Portanto, exaltado à direita de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio afirma: o Senhor, Deus o Pai, disse ao meu Senhor Jesus Cristo: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Deus glorificou Jesus, o ressuscitou, Deus o ascendeu, Deus o entronizou à direita e colocou os seus inimigos debaixo dos seus pés. Deus glorificou seu servo. Mas, amados, de acordo com o Evangelho de João, a ressurreição não é a primeira etapa da glorificação. A ascensão não é a segunda etapa da glorificação. E a entronização também não é a terceira. Sabe qual é a primeira? A cruz. Porque a cruz é o primeiro degrau rumo à glória. E quando Jesus pede para ser glorificado, ele está dizendo: eu vou dar a minha vida, eu serei sacrificado. É o primeiro ato. O segundo ato é a ressurreição. O terceiro ato é a ascensão. O quarto ato é a entronização. Portanto, dizer que Deus glorificou seu servo significa dizer: Deus o entregou para morrer, ressuscitar, subir aos céus e entronizá-lo. E de acordo com o versículo 36, escutem bem, de Atos 2, portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que esse mesmo Jesus, a quem crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando Deus o glorificou, quando a glorificação se consumou na entronização, Deus o fez Senhor do universo e Cristo, Messias. Portanto, o que foi que Deus fez com Jesus? Deus o glorificou e também, verso 15, o ressuscitou. Agora, meus irmãos, a pergunta é: quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus é o servo com letra maiúscula. Veja no versículo 13, se a palavra servo está com letra minúscula ou letra maiúscula. Letra maiúscula. Meus irmãos, a profecia de Isaías no capítulo 53, também no capítulo 42, Deus fala do servo dele, que no primeiro momento era a própria nação de Israel. Mas Deus fala coisas sobre o servo dele, que não se cumpriu, não se encaixava no povo de Israel. E a profecia registrada em Isaías 53 fala desse servo, que seria esmagado, ferido, por causa dos nossos pecados. Pedro está dizendo: fariseus, saduceus, até hoje vocês não sabem quem é esse servo, porque sempre houve uma dúvida e um questionamento: se o Messias é o grande rei todo-poderoso, que nos livrará do domínio e do império romano,
Como ele poderá ser o servo sofredor? Como conciliar o Messias glorioso, vitorioso, com o servo sofredor que sofre, que morre, que é triturado, que é esmagado? Como conciliar isso? Como? Pedro está dizendo: Jesus de Nazaré, o autor da cura desse homem, que vocês negaram, traíram, entregaram, mataram e pediram um homicida. Esse Jesus é o servo, é o cumprimento da profecia. Ele é o servo prometido. A profecia se cumpriu. Ele é o servo. E tudo o que diz sobre o servo, diz sobre ele. Quem o olhava sem beleza, sem formosura, homem de dores, quem o viu crucificado disse: Deus o abandonou, ferido por Deus, Deus o castigou. Não foi por causa dos pecados dele, foram por causa dos nossos. Era uma morte substitutiva, era um sacrifício. Pedro está dizendo: ele é o servo. Vocês o mataram. Quando vocês o mataram, vocês cumpriram o que estava previsto na profecia de Isaías 53. Ele é o servo do Senhor. Quem é Jesus? Versículo de número, agora, o versículo de número 14. O santo, artigo, o santo. O Espírito de Deus, o anjo falou, o ser santo para Maria, Maria, o poder do Altíssimo te cobrirá. O Espírito de Deus vai gerar no teu ventre. Essa gravidez não será um espermatozoide e um óvulo, de um homem e de uma mulher, não. Este ser que será gerado no teu ventre será santo. Santo. Meus irmãos, santo não é um atributo de Deus. Descreve a própria natureza, absolutamente exaltada, transcendente, acima e além da criação e da criatura, e a condição de absoluta pureza moral. Portanto, só Deus é santo, absolutamente. Por isso, quando Deus se ira, a Bíblia fala da ira santa. A Bíblia fala do poder santo. A justiça de Deus é santa. Todos os demais atributos de Deus são exercidos a partir desta natureza santa. Ira santa, poder santo, justiça santa, tudo é santo. A ira de Deus não é pecaminosa. Pedro está dizendo: negastes, matastes o santo, o próprio Deus. Quem é Jesus? O santo. Quem é Jesus? O justo. Não há justo, nenhum sequer. A Bíblia declara no Velho Testamento: só Deus é justo. Pedro está atribuindo títulos exclusivos, absolutamente exclusivos, títulos que eram atribuídos a Jeová ou Yahvé, e somente a Ele. Pedro está dizendo: Jesus é Deus, é divino. Ele ainda não está explicando a tripessoalidade de Deus. Os judeus foram parar no exílio por causa da idolatria. Aprenderam, só o Senhor é Deus. Mas agora, algo inédito na revelação. Tem outra pessoa que tem a mesma natureza de Jeová. Ele é santo. Ele é justo. Pedro está atribuindo divindade. Ele está dizendo: olha o que vocês fizeram com o servo, o santo, o justo. Quem é Jesus? Jesus, verso 15, é o autor
da vida. Essa palavra, autor, arconte, significa originador. Ele é a própria fonte da vida. João 1,4. Nele, Jesus, estava a vida. E a vida é a luz dos homens. Toda a vida que há neste universo, toda, procedeu dele. O fôlego da vida foi soprado sobre aquele boneco de barro e ele viveu. Vida. Mas a palavra zoe, traduzida aqui como vida, João, ele só usa essa palavra, zoe, para descrever a vida eterna. Aqui em Atos, ele pode tanto estar falando da vida física, biológica, quanto também a vida eterna. Ele está dizendo, matastes, o que é uma contradição. Quem? O originador da vida. A fonte da vida. Jesus, autor da vida. Existe vida? O autor. Sabe quando você chega em casa e encontra o sofá rasgado e você pergunta quem é o autor dessa proeza? É o cachorro, né? Aí os filhos fizeram uma traquinagem, quebraram, e a mãe pergunta quem é o autor dessa proeza? Quando você ouve uma música, você pergunta quem é o autor? Quem é o originador? Quem criou? Ele é o autor, o criador, o originador, a fonte da vida. Vocês o mataram. Quem é Jesus? Amados irmãos, eu fico triste ao ver tão poucas pessoas dispostas, uma vez por semana, para dizer: Jesus é o servo de Deus, Jesus é o santo de Deus, Jesus é o justo, Jesus é o autor da vida. Será que sua boca não se abrirá, seus lábios não se abrirão para dizer isso para um parente, um vizinho, um colega de trabalho, para alguém? Você vai se calar? Tem tanta gente exaltando Che Guevara, um assassino. Matava com toda a crueldade. Tem reuniões de partido com foto de Lenin, Stalin, assassinos, genocidas, mataram milhões de pessoas. E tem gente falando dessa gente, com todo orgulho, exaltando assassinos, corruptos. Será que nós vamos calar a nossa boca? Nós não vamos dizer quem é esse precioso e maravilhoso Redentor que morreu por mim, morreu por você? Amados irmãos, Deus o glorificou, diga isso, ele foi sacrificado, Deus o ressuscitou, Deus o exaltou, Deus o entronizou, Deus subjugou todas as forças do mal debaixo dos seus pés. Esse Jesus que eu anuncio, creia nele. Você quer ir para o céu? Você quer ser salvo do inferno? Então se arrependa e creia, ele é o autor da vida. Abra sua boca. Vá em nome de Cristo, ide, fazei discípulos. Como? Pregando o Evangelho. Podemos botar a mão no bolso e dar milhões para missões, mas se você não fala de Jesus, você não está sendo missionário. Mas você é missionário quando você fala desse Salvador. Então se atreva, peça unção, peça coragem. Convide um amigo, um parente, um vizinho, alguém, para ouvir da sua boca que Jesus é o autor da vida. E por último, meus irmãos, quem somos nós? Final do verso 15. Somos testemunhas disso, disse Pedro. A palavra testemunhas traduz a palavra grega mártire. Mártire. Veja, hoje, mártire é alguém que morre injustamente por uma causa nobre. No Novo Testamento, mártire é uma testemunha. Mas como as testemunhas de Cristo
passaram a ser assassinadas por causa do seu testemunho. Ser uma testemunha implicava potencialmente em ser um mártir. E aí o verbo ganhou essa conotação de alguém que morre por uma causa. Os cristãos morreram tanto por darem testemunho de Jesus de Nazaré, que o verbo ganhou essa conotação. Ser uma testemunha de Cristo implica, muitas vezes, em perder a vida. Talvez você vá sofrer chacotas, deboches. Não é a vida. Vá num país muçulmano testemunhar. Você vai pagar com a vida. Mas para nós está fácil. É só bullying, é só chacota. É só isso, gente. Você vai dar crédito, vai se importar com alguém ficar gozando da sua cara, te ridicularizando. Só esse é o precinho ínfimo, irrisório, que nós pagamos por testemunhar de Cristo. Mas será que covardemente nós vamos nos negar a abordar uma pessoa não crente para dizer: você está com medo de que ele diga não? Que ele ria na sua cara? Que ele te ridicularize? Qual é o medo? Irmãos, toda testemunha vai pagar por ser testemunha. Hoje, em vários lugares do mundo, se paga com a vida. Mártire, no sentido literal, de testemunha e de quem morreu por ser testemunha. Você não, eu não. Apenas uma brincadeira desagradável, um deboche, no máximo. Quem somos nós? Nós somos os mártires. Aqueles que testemunharão, que dirão quem Jesus é, o que é que Ele faz por nós, o que Ele fez na cruz, o que Deus fez. Ele se entregou, Ele morreu para nos salvar. Deus o ressuscitou, Deus o elevou, Deus o entronizou. Deus subjugou o mal debaixo dos seus pés. Ele é a vida, não há outro, é a única solução. É isso, é o Evangelho. Cristo crucificado, Cristo ressurreto, Cristo à destra da majestade. Cristo voltará com poder e grande glória. Isso é o Evangelho. É difícil dizer isso? Eu quero convidar você a pedir perdão a Deus se você vai se calar, se você tem se calado. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E eu convido você a dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Ó Senhor, eu falo tanta coisa. Já falei mal da vida de tanta gente. Eu fico reparando a vida alheia e só falando, prestando um desserviço com maledicência. Mas, Senhor, tem misericórdia de mim, lava minha língua, meus lábios, me liberta, faz de mim uma testemunha. Peça isso a Deus, abaixe a sua cabeça, feche seus olhos, ore a Deus.